Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai entrar na unidade 4, vamos falar sobre equações biquadradas. Bom, apesar do nome ser um pouquinho difícil de pronunciar, as equações biquadradas são muito fáceis de calcular, tá bom? Para a gente calcular as biquadradas, a gente vai precisar retomar o cálculo de equação do segundo grau, tá bom? Então a gente vai precisar voltar aí na fórmula de Bhaskara, vamos precisar voltar aí na fórmula de delta, tá bom? Para a gente poder calcular as equações biquadradas. Vamos lá? Início de conversa. Nesta unidade, vamos conhecer um tipo de equação que pode ser transformada em equação do segundo grau, a equação biquadrada. Essas equações são incompletas e do quarto grau, do tipo ax elevado a 4 mais bx elevado a 2 mais c igual a zero. Através do método da substituição da incógnita, que você já conhece, podemos transformá-las em equações do segundo grau. Transformando a fórmula geral como exemplo, podemos substituir x ao quadrado por y. Observe. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Se você substituir todo x ao quadrado que tiver nessa equação por um y, você vai transformar essa equação do quarto grau em uma equação do segundo grau com a incógnita y. Olha o exemplo. Se aqui onde era x à quarta, você substituir por cada x ao quadrado por um y, você vai ter x ao quadrado, certo? X elevado à quarta não é x ao quadrado? Então, esse x ao quadrado que está dentro do parênteses, você vai substituir por y. E olha só, o bx ao quadrado tem um x ao quadrado e aí você substitui por y. Todo x ao quadrado que você encontrar na equação, você vai substituir por y. Agora, olha lá no final, dentro desse espacinho amarelo. Você ficou com AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero. O que você tem? Você tem uma equação de segundo grau, daquelas que a gente estudou nos capítulos anteriores. Uma equação completa, certo? Só que no lugar do x, agora você tem um y. Forma geral da equação de segundo grau com a incógnita y. Agora é com você. Vamos lá. Considere a equação biquadrada x elevado à quarta menos 5x ao quadrado menos 36 igual a zero. Efetue a substituição da incógnita x à quarta por y ao quadrado e x ao quadrado por y. Escreva a equação na nova incógnita. É isso aqui que a gente vai fazer, ó. Todo x à quarta vai virar y ao quadrado e todo x ao quadrado vai virar y, certo? Então, vamos lá. X à quarta vai ser y ao quadrado menos 5 vezes x ao quadrado vai ser igual a quem? Y menos 36 igual a zero. Tá aqui a nossa nova equação. Y ao quadrado menos 5y menos 36 igual a zero, ok? Vamos lá, vamos para a próxima página. Resolva a equação. Essa equação que a gente encontrou agora aqui. Vamos resolver? Vamos lá. A equação foi a seguinte. Y ao quadrado menos 5y menos 36 igual a zero, certo? Quem é A, gente? Quem é B? E quem é C? Esse é o primeiro passo para a gente calcular a equação, né? A é 1, B é menos 5 e C é menos 36, certo? Vamos calcular primeiro delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC, certo? Quem é o B? B
é menos 5. Então, é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 36, certo? Então, vamos lá. Delta é igual. Quanto é menos 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 25, certo? Quando nós temos a base negativa e o expoente par, a gente tem um resultado positivo, né? Então, vai ficar 25 positivo. Aqui, menos com mais é menos e menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 36 é 144, ok? Então, delta vai ser igual a 25 mais 144, que é igual a 169, tá? Ok, agora vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. X, então, é igual a menos b, só que quem é b? É menos 5. Então, ele vai para cá para o parênteses, tá? Porque o menos daqui da frente do menos b faz parte da fórmula. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quem é delta? 169. Sobre 2a. Quem é a? 1. Então, vamos lá. X é igual. X, ó, tô fazendo com x, mas aqui é y, tá, gente? Não tem problema, é só depois você trocar por y. Aqui, esse menos troca o sinal de dentro, então fica mais 5. Mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 169? 13. Nossa, que 3 feinho. Vamos consertar? 13 sobre 2 vezes 1, 2. Aí eu vou fazer x1 e x2, né? x1 e x2. x1 e x2. Quem é x1? Mais 5 mais 13 sobre 2. Quem é x2? Mais 5 menos 13 sobre 2, certo? Aqui vai dar quanto? Vou jogar aqui para cima que tá acabando o meu espaço, tá? Mais 5 mais 13 vai dar 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. E aqui eu vou jogar para cá, ó. Mais 5 menos 13 vai dar menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Ok? Então, calculamos. Qual é a solução para essa equação? A solução é 9 e menos 4. Certo? Vamos lá, vamos continuar no próximo exercício. C. Substitua x ao quadrado igual a y. Substitua em x ao quadrado igual a y as raízes encontradas em y no item anterior e determine os valores de x. Bom, vamos lá. Quais foram os valores que a gente encontrou no item anterior? A solução foi 9 menos 4, né? Foi o valor para y, certo? Então, vamos lá. X ao quadrado é igual a y. X ao quadrado é igual a 9, ou então x ao quadrado é igual a menos 4, certo? Nós encontramos dois valores para y, 9 e menos 4. X ao quadrado é 9, x então é igual a... Qual é o oposto da potência? Raiz quadrada, né? X então é igual a 3. X ao quadrado é igual a menos 4. X então é igual a raiz quadrada de menos 4. E as raízes negativas existem? Não, não pertencem ao conjunto dos números reais. Então, não pertence aos reais, tá? Então, a nossa solução vai ser 3, ok? X da nossa equação biquadrada vai ser 3, tá? A letra D diz assim. Escreva o conjunto solução. Fácil. Conjunto solução vai ser mais 3 e menos 3. Ok? Bom, gente, assim a gente calcula as equações biquadradas. A maneira de calcular, como eu disse, é exatamente idêntica à maneira de calcular a equação
do segundo grau. O que muda é que você tem que fazer essa pequena manipulação no início. Transformar cada x ao quadrado em um y, né? Então, quando você tem um x à quarta, ele vira um y ao quadrado. E quando você tem um x ao quadrado, ele vira um y. E aí você obtém aí uma equação do segundo grau normal, que você vai calcular da maneira normal que nós já aprendemos. Vai fazer o delta, vai fazer fórmula de Bhaskara e encontrar dois valores para o y. No final, como você substituiu cada x ao quadrado por um y, você volta a substituir pelo valor que você encontrou, que foi o último passo que a gente fez agora na letra C, ok? É importante saber que toda a equação do quarto grau pode ser escrita na forma de ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, com a, b e c reais, e a diferente de zero. Essa equação é chamada de equação biquadrada. Por que biquadrada? Porque está elevado ao quadrado duas vezes. Bi de duas vezes, quadrada, ou seja, elevado ao quadrado duas vezes. Embora sejam equações do quarto grau, elas não possuem as incógnitas nos expoentes 3 e 1. Portanto, são equações incompletas do quarto grau. Seriam chamadas de equações completas se elas tivessem, além do x à quarta e do x ao quadrado, x elevado a 3 e x elevado a 1, ok? Por essas características, elas podem ser transformadas em equações do segundo grau. Elas só podem ser transformadas em equações de segundo grau por causa desse motivo, por não ter o x elevado ao cubo e o x elevado a 1, ok? Através da substituição da incógnita dada por outra, que foi o que a gente fez lá no exercício, na letra A do primeiro exercício, né? Que a gente substituiu o x à quarta por y ao quadrado e o x ao quadrado por y, e transformou a equação biquadrada numa equação do segundo grau, elevado ao quadrado uma vez só, ok? Podemos sistematizar a resolução da equação biquadrada da seguinte maneira. Primeiro passo, substituir a incógnita por outra, que foi o que a gente fez na letra A, lá do exemplo, do exercício do Agora é com você, né? A gente substituiu o x à quarta por y ao quadrado e o x ao quadrado por y. A gente mais ou menos fez uma fatoração da equação. É como se a gente tivesse rachado ela no meio, sabe? Ela é biquadrada, ou seja, do quarto grau, e eu quero que ela fique quadrada, eu quero que ela fique do segundo grau. É como se você rachasse a equação ao meio, ok? 2. Resolva a equação na nova incógnita, ou seja, calcular a equação do segundo grau, daquela maneira que a gente aprendeu. Calcular o valor de delta e depois calcular o valor da fórmula de Bhaskara, que é o novo valor para y. Nesse caso, a gente chama de y, tá? Eu fiz x lá no exemplo, mas você pode fazer com y sem problema nenhum, tá bom? Terceiro passo, substitua os valores encontrados e determine os valores da incógnita inicial. Ou seja, foi o que a gente fez na letra C, lá dos exemplos, né? Se a gente substituiu cada x ao quadrado por um y, é só a gente pegar e fazer x ao quadrado igual a y, ok? E os valores de y foram os valores que você encontrou quando solucionou a equação de segundo grau. Você encontra x' e x2', certo? Que são os valores para y. No caso, seriam y', y2', y1 e y2, ok? Por exemplo, vamos resolver a equação x à quarta menos 11x ao quadrado mais 28 igual a zero. Primeiro passo, substituir x à quarta por y ao quadrado e x ao quadrado por y. Se você faz a substituição, você chega em uma equação do segundo grau. Segundo passo, resolver a equação do segundo grau. Tá aqui, ó. Encontrou o valor de delta. Tá resumido a resolução aqui no livro, tá? Eu fiz o passo a passo completo para vocês, mas o valor aqui está resumido, o cálculo aqui do livro está resumido. Então, vamos lá, encontrar o valor de delta. Delta igual a 9. Aí, foi lá e utilizou a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá vendo aqui, ó? 3 é a raiz quadrada de 9. 2a é 2 vezes 1, tá?
que ele encontrou? y1, y2, 7 e 4. E o terceiro passo, substitui os valores pela incógnita inicial. Tá vendo aqui, ó? Cada x ao quadrado equivale a um y. Então, vamos lá. Para y igual a 7, x ao quadrado vai ser igual a 7. X vai ser igual a mais ou menos a raiz de 7. Então, você vai ter x igual a raiz de 7 ou x igual menos a raiz de 7. Tá vendo aqui que é o mais ou menos? Por isso que a nossa resposta lá deu mais 3 e menos 3, porque pode ser um resultado positivo e negativo, tá? Quando y é igual a 4, x ao quadrado é igual a 4. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, então x é igual a 2, ou x é igual a menos 2. Então, qual é a solução para essa equação biquadrada? Essa equação biquadrada vai ter 4 soluções, tá vendo? Ela pode ser menos raiz de 7, menos 2, 2 e mais raiz de 7. Nem toda a equação biquadrada vai ter 4 soluções. Vocês viram no exemplo anterior que quando a gente fez lá o Agora é com você juntos, a equação só teve 2 soluções. Em alguns casos, ela vai ter 2 soluções, em alguns casos, ela vai ter 4 soluções, em alguns casos, ela não vai ter solução nenhuma. O conjunto pode ser vazio, tá? Então, vocês vão se atentar aí na solução, se a solução for possível, tá bom? Então, vamos lá. Um exemplo para que a solução não seja possível foi o que aconteceu no nosso exemplo atrás, anterior, que a gente teve a raiz quadrada de um número negativo. E as raízes quadradas de números negativos não pertencem ao conjunto dos números reais. E nós estamos trabalhando aqui com o conjunto dos números reais, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo é bem facinho, não tem muito mistério, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!